Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje falaremos sobre a introdução à teoria do delito, que acaba sendo uma das partes mais importantes da matéria aqui no Penal 1. Se você gostar desse conteúdo, eu peço você para se inscrever no nosso canal, a dar um joinha, a compartilhar, a marcar um amigo, enfim, a fazer com que essa informação chegue ao número máximo de pessoas possível, para que nós possamos ajudar o máximo de pessoas possíveis. Vamos começar então? A primeira coisa que você precisa saber é que na teoria do delito aqui no Brasil, nós usamos a teoria, né, que a infração penal ela é dualista, ou bipartidária, ou binária. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer para a gente que ela pode ser de duas espécies. Ou ela é crime, ou ela é contravenção penal. O crime também é conhecido como delito. E a contravenção penal tem alguns sinônimos, que são amplamente usados tanto pela doutrina quanto em relação a concursos públicos. E provas da OAB também acontece de cair bastante, você precisa saber esses sinônimos, que significam que são palavras que são correlatas, que são correspondentes, tá? São termos que são correspondentes. O primeiro deles é o crime anão, que foi incorporado, foi introduzido pelo professor Nelson Hungria, pai do direito penal. O delito liliputiano ou o crime vagabundo. A diferença entre crime e contravenção é puramente axiológica e não ontológica. O que isso quer dizer? Que os crimes, os fatos mais graves, né, eles são enquadrados na espécie de crimes. E os menos graves são considerados em contravenções penais. O que é mais grave ou menos grave é uma opção de política criminal ou de percepção de política criminal. Houve épocas em que o sequestro relâmpago era uma situação de extrema gravidade, estava acontecendo muito. O que eles fazem? Eles dão uma enrijecida na conduta do sequestro relâmpago, fazendo com que essa situação fique mais grave. Quer ver? Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. O porte ilegal de armas era um crime vagabundo. Não tinha problema nenhum, por assim dizer, você andar com armas sem ter permissão do Estado. Até 97. Em 1997, ele se transformou em crime. A partir de 2003, o mesmo comportamento passou a ser inafiançável. Perceba, conforme a sociedade vai recriminando aquela conduta, ela vai encorpando de maneira mais gravosa, tá certo? A penalidade dela. A partir de 2003, o mesmo comportamento passou a ser inafiançável. Note que a manifestação do STF acerca de tais mudanças, mudar de contravenção penal para crime, é uma situação razoável, mas que mudar de crime para inafiançável é um caso de afronta ao princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade. O que ele quer dizer? Que você não pode trazer, você pode transformar uma conduta em menos grave para mais grave, mas você punir deliberadamente, de uma forma gravosa, todas aquelas situações, fere a razoabilidade e a proporcionalidade. Por quê? É diferente uma pessoa que porta uma arma pelo simples fato de estar levando ela de um lugar ao outro sem intenção nenhuma, e aquela pessoa que porta uma arma para o cometimento de crimes, onde a arma seria um meio para esse tipo de situação. Então, nós temos crimes que são inafiançáveis e crimes que são passíveis de fiança. Quando você transforma genericamente todas as situações como se fosse uma situação mais grave dentro das possibilidades de gravidade, você afronta a razoabilidade e a proporcionalidade. Segundo a lei de introdução do Código Penal, no crime a pena tem que ser de reclusão ou detenção, enquanto na contravenção a pena é de prisão simples. E nós temos uma situação aqui que é diferenciada, que é o artigo 28 da Lei de Drogas, que se trata de um artigo que traz uma situação sui generis, uma situação diferente, uma situação que é mesclada. Porque o artigo 28, que trata do uso, do consumo da droga, ele não traz uma pena nem de detenção, nem de reclusão. Ele traz penas que são diferentes das penas que nós usamos normalmente no direito penal. As espécies de pena. Nós temos lá a pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Aqui, a lei de drogas não traz nenhuma dessas situações, traz situações diferenciadas. Então, essa discussão é bem ampla, mas não é o caso aqui para a gente se aprofundar. Quando nós formos estudar a legislação especial, nós vamos falar sobre a lei de drogas. Eu trouxe uma tabela que diferencia o crime da contravenção em alguns aspectos. O crime, como já falei no slide anterior, né, a pena privativa de liberdade dele, que é prevista, é de reclusão ou de detenção, enquanto na contravenção essa pena é de prisão simples. A multa, no caso do crime, não pode ser aplicada isoladamente. Já no caso de contravenção,
pode ser aplicada isoladamente. O que o legislador quer com isso? O legislador não quer que se transforme num banco de crédito criminoso. Então, você não pode substituir um crime única e exclusivamente por pena de multa, enquanto na contravenção é possível que você faça essa substituição. A pena dos crimes, elas têm limite agora, por causa do pacote anticrime, de 40 anos, enquanto a de contravenção não pode passar de 5 anos. O crime é regido, os crimes são encontrados tipificados tanto no Código Penal quanto em legislações especiais, enquanto as contravenções estão todas descritas nas leis de contravenções penais, que é o decreto 3688/41. No crime, existe a tentativa, enquanto na contravenção não é punível essa tentativa. A ação penal do crime, ela pode ser pública ou privada. Já na contravenção, ela é pública incondicionada. A competência para o crime pode ser tanto estadual quanto federal. Na contravenção, a regra é que seja justiça estadual. Nós temos conceitos de crimes, os crimes formais e os crimes materiais. Veja bem, o crime formal é aquele que já é aquilo que está escrito na lei. E tem uma ameaça ali, tem uma punição. Ponto. É o que está na lei, está na forma. Já o material, ele leva em conta o comportamento humano indesejado, que precisa ser relevante, precisa ser intolerável, precisa trazer realmente um perigo de lesão ao bem jurídico e assim ser passível da sanção penal. Aqui, quando a gente trabalha o conceito de crime material, nós estamos trabalhando a possibilidade, por exemplo, de que o princípio da insignificância seja aplicado em crimes materiais. No crime formal não seria possível essa aplicação. Já o crime, dentro do conceito formal material, ele trabalha que o crime é um fato e é um comportamento humano que é previsível em lei, que causa a lesão ao bem jurídico tutelado, passível de uma sanção penal. É uma mistura dos outros dois anterior. Estando na lei e causando a lesão significativa, está dentro desse conceito de crime. Mas nós trabalhamos aqui no Brasil um conceito que é uma mistura de todos esses conceitos, que é o conceito analítico de crime, que nós levamos aqui em consideração os elementos que compõem a infração penal. A gente não está preocupado com um conceito em si, e sim com uma estrutura. Então, o crime ele precisa ser um composto de tipicidade, ilicitude e culpabilidade. A punibilidade aparece como uma consequência jurídica. Veja bem, a sanção que será aplicada à pessoa nada mais é que uma consequência dela ter praticado um crime. Então, primeiro você precisa verificar se aquela conduta é criminosa e a partir daí você vai se preocupar com a punibilidade. Então, a gente não vai tratar a punibilidade dentro desse conceito analítico de crime. Dentro do conceito analítico, nós temos algumas visões. A concepção bipartida, que é o fato típico e ilícito, né, que não traz a culpabilidade, não faz parte desse conceito analítico. Quem trabalha essas situações são era o falecido agora professor Damaso de Jesus, Celso Dalmanto, Júlio Fabrini, Fernando Capês, René Ariel, entre outros. Porém, eles não são dominantes. Aqui, nós temos uma concepção pacífica de que nós trabalhamos a teoria tripartida, onde a gente analisa o conceito analítico de crime como sendo fato típico, ilícito e culpável. Tem essa série de doutrinadores aqui que acompanham, para vocês terem ideia, né, de por que é a doutrina dominante, é a situação dominante, é o conceito dominante. Eu não vou ler o nome de todo mundo para não ficar enfadonho aqui, não ficar chato o nosso vídeo. A concepção tetrapartida, ela já analisa pelo viés de quatro elementos, por isso que ela é tetra. O fato típico, ilícito, culpável e a punibilidade, que é o caso que a gente não trabalha na tripartida, a questão da punibilidade. Perdão. Já a concepção pentapartida, ela trabalha a capacidade, a legitimação, a causa, a vontade e a forma, que é do professor Carnelucci. O professor Carnelucci ele tem uma série de teorias amplamente aceitas, majoritaríssimas, assim, mas nesse caso aqui ele está vencido. Nós temos dentro das teorias da ação, 3 tipos de teoria da ação. A teoria naturalística, que também é conhecida como causal naturalista, como também é conhecida por causalista ou mecanicanista. Essa teoria, ela foi elaborada pelo ilustre professor de Berlim, lá, o Franz von Liszt, no século XIX.
que perdurou até o século XX. O Magalhães Noronha, o Nelson Hungria, o Frederico Marques Costa e Silva, todos eles são defensores dessa teoria naturalista. Para esses adeptos aí, não existe distinção entre uma ação dolosa e uma lesão culposa, pois tanto uma quanto a outra é só resultado. Então a gente tem um desprezo total sobre a vontade. O que nos importa é se aquilo que você fez causou um resultado que é considerável crime. O von Litz, ele trabalha que essa ação aí é uma exteriorização do movimento corporal, causando a modificação do mundo exterior, que precisa ser perceptível a todos os sentidos, né? E também produzida pela manifestação de uma vontade. Ou seja, a ação e a omissão voluntária, desprovida de qualquer finalidade. Nessa teoria, tanto o dolo quanto a culpa eram analisados na culpabilidade. Então significa para a gente aqui, como por exemplo, para ficar um pouco mais fácil de ser entendido, que o João, se ele estiver dirigindo tranquilamente seu carro em uma pista em alta velocidade, se ele é surpreendido com alguém que se joga na frente do carro dele tentando se matar, o João acabaria sendo preso, acabaria sendo responsável pela morte dessa pessoa que se jogou. Olha só. No caso, opa! Esse caso, na análise da teoria clássica, é visto como crime, porque não importa se o João quis ou não quis atropelar o Pedro, o que importa é que ele foi responsável pela morte do Pedro. Por isso, a conduta do João é típica, está na lei, certo? Matar alguém. Não havendo excludente de ilicitude, João não agiu em nenhuma das possibilidades que autorizam ele a tirar uma vida, ou melhor, autorizam ele a não ser culpado porque uma vida foi tirada, tá? Então, nesse caso aqui, na teoria da ação naturalista aqui, o João agiu e teve um resultado criminoso, essa pessoa receberia a culpa, receberia a punição, por assim dizer. Não importando se essa pessoa estava dirigindo querendo ou não causar aquele resultado. Como vocês podem ver, isso é meio injusto, né? Porque como é que eu vou ser responsabilizado por algo que eu não quis fazer e por algo que alguém fez contra mim e acabou tendo um resultado contra ela, né? Porque você vê aqui nesse exemplo que eu estou dirigindo o meu carro, o Pedro se joga na frente do meu carro porque ele quer morrer e ele morre. Ora, se eu não estiver dentro de um crime que analisa as questões de culpa, eu não posso ser culpado por uma situação como essa. Nós temos também a segunda teoria das teorias das ações, a teoria finalista da ação, que é defendida pelo Van Pufferdorf, cujas teorias, né, cujas raízes remontam a Aristóteles. E o Wiesel elabora uma doutrina de ação final. Entendia essa doutrina aí que a ação humana é aquela dirigida pelas especificidades e capacidades humanas, ou seja, pelo intelecto e pela vontade. O que ele quer dizer para a gente com isso? Que a vontade humana é uma finalidade da gente. A gente tem que agir com vontade. Significa que não importa os meus fatos praticados, desde que eu não tenha uma finalidade. Para eu ter o dolo ou a culpa, eu tenho que ter agido querendo que isso acontecesse. Ou, no mínimo, assumindo que não aconteceria, correndo uma espécie de risco. Né? Uma das principais descobertas que essa teoria tem para a gente aqui é que ela descobre que existem elementos subjetivos do tipo que o dolo é natural, ele é despido de consciência ou de ilicitude. Percebam que nessa teoria o dolo e a culpa passa a ser analisado dentro da tipicidade, como o elemento da conduta humana, certo? Então, nós temos aqui crimes que, se eles não preveem a modalidade culposa e a pessoa não agiu com o dolo, essa pessoa necessariamente não responderá por nada. Ela não poderá ser responsabilizada por algo que a lei não prevê a modalidade culposa. Então, nesse caso, depois que houve a reforma do Código Penal, o dolo e a culpa saíram da culpabilidade e começaram a integrar a tipicidade. E na culpabilidade começou a gente a analisar o potencial de conhecimento dessa ilicitude. Como a gente vai poder ver agora, na teoria finalista, a conclusão do nosso exemplo vai ser bem diferente da teoria naturalista. Veja bem, o João está dirigindo seu carro tranquilamente em uma pista em alta velocidade e se surpreende, de repente, com Pedro, que se joga na frente do automóvel e falece na hora. Nesse caso, sobre o ponto de vista dessa teoria que a gente está estudando agora, isso é um irrelevante penal, é um fato atípico, por ausência de conduta. O que o
que o João fez? O João estava indo para casa dele, o João nunca imaginou que alguém ia se jogar na frente do carro dele. Certo? Significa dizer que o João não será considerado uma conduta criminosa, porque a ser analisado o dolo ou a culpa, na teoria finalista, estão localizados no primeiro elemento da tipicidade, que é a conduta humana. A gente exclui o crime. Nesse caso aqui, o João não teve a intenção de matar o Pedro. Então, por falta de dolo, não está presente também nem a culpa, porque a culpa, na verdade, foi da vítima, né? A vítima que se jogou. Não existe nada. O João não foi imperito, não foi negligente, não foi imperícia, negligência. Agora esqueci a outra. Tem mais uma situação que agora esqueci. Mas eu lembro. Fica caracterizado, então, a finalidade do autor não era criminosa. Então, passando assim a análise do delito, ela vai começar a utilizar o pressuposto que o fato, a causalidade, a causa da situação é obra da inteligência humana. Ou seja, só pode ser considerado um fato criminoso se ele partir da vontade do ser humano, seja de produzir o efeito, seja de não permitir que se fosse evitado. Uma vez que não há nenhum desses dois elementos, essa situação seria um irrelevante penal. Por último, né, a teoria social da ação. Essa teoria, né, teve um desenvolvimento histórico no início do século XX e que nunca foi adotada aqui pelo nosso direito brasileiro. A ideia dessa teoria era uma vontade de aprimorar o conceito de ação proposto lá pelo Litz, lá na primeira situação. Aqui teve o destaque social, né, da conduta humana, e para essa teoria, o direito penal trataria somente das condutas que são voluntárias e que realmente produzem resultados relevantes socialmente. Isso quer dizer que um determinado fato, por ser considerado socialmente adequado, normal, justo, correto pela coletividade, não poderia ser entendido como típico. E aqui reside um grande problema. Para essa teoria aqui, o comportamento humano relevante, sendo capaz de afetar o relacionamento do indivíduo com seu meio social, embora o fato praticado pelo agente seja enquadrado como tipo incriminador, não pode ser entendido como criminoso. Se for socialmente adequado, logo, essa ação social adequada exclui a tipicidade da conduta. Esse tipo penal aqui, ele deve analisar para a gente as seguintes situações. Nós vamos analisar o sujeito ativo, o sujeito passivo, o objeto penal e o objeto jurídico. Quando a gente for trabalhar um tipo penal, a gente vai sempre analisar esses quatro elementos aqui. O que é o sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele personagem que é o autor, que pratica a infração penal. E ele pode ser qualquer pessoa física capaz, né, com idade superior ou igual a 18 anos, para ser sujeito ativo do crime. E aí a gente já começa a trazer para vocês as indagações. Ah, tá. E a pessoa jurídica, ela pode ser sujeito ativo de um crime? Bom, tem três correntes sobre esse tema, pessoa jurídica como sujeito ativo do crime e da responsabilidade penal. A primeira corrente diz que não pode, porque fere o princípio da responsabilidade objetiva, o princípio da imputação, os princípios todos que dizem que precisa saber. Porque às vezes você tem uma pessoa jurídica 4 sócios, e um deles é o administrador que age sozinho. Esse cara, ele tomando a decisão, a pessoa jurídica joga o lixo no terreno baldio, não faz o descarte de dejetos corretamente. Será que os outros deverão responder criminalmente? A segunda corrente diz que pode, principalmente no que se trata nos crimes ambientais. E o trabalho o trabalho da terceira corrente, que é o sistema de dupla imputação, que é o adotado pelo STJ, né, adota essa terceira corrente que diz que é o seguinte: tem que denunciar a pessoa física autora e responsável pelo crime juntamente com a pessoa jurídica. E se chama isso de responsabilidade penal social, que ela não é nem subjetiva do sujeito e nem objetiva direta, e sim uma adequação necessária. Porque, como esse cidadão vive em sociedade, há uma parcela de responsabilidade perante ela. Não é subjetiva essa situação, porque pouco importa se o rapaz ou o administrador aqui, ele tem o dolo ou culpa. Para que haja essa possibilidade de responsabilizar a pessoa jurídica, nós vamos precisar de alguns elementos, como, por exemplo, a decisão do seu representante legal ou contratual, que seja ao seu mando e, em seu benefício ou interesse. Porque, gente, olha, quando a gente trabalha pessoa jurídica, nós temos que pensar numa situação bem ampla, né? Você imagina uma indústria
onde você tem vários gerentes, vários setores, várias decisões que são tomadas. Então é necessário que você analise algumas características para que seja possível você imputar essa dupla imputação, tanto a pessoa jurídica quanto aquela pessoa que deu as ordens para que aquilo fosse realizado. Continuando, né, a classificação, as classificações, agora nós vamos falar as classificações de crimes, né, quanto ao sujeito ativo. O sujeito ativo, no crime comum, quando a gente fala que é um crime comum, ela não está exigindo da gente, que é o sujeito ativo, a pessoa que vai cometer o crime, nenhum tipo de especialidade. Por exemplo, matar alguém. Qualquer pessoa pode matar qualquer pessoa, ok? Quando a gente vai trabalhar o crime próprio, ele já exige uma condição especial do autor, que significa que essa pessoa precisa ter uma qualidade especial para conseguir cometer aquele crime. Por exemplo, nos crimes contra a administração pública, nós temos alguns crimes que são próprios, nem todos eles são próprios, tá? Por exemplo, nos crimes contra a administração pública, o peculato é um crime que necessariamente precisa ter um funcionário público envolvido, mesmo que seja em autoria ou participação, em coautoria ou participação, tá bom? Já os crimes de mão própria, vocês podem ver que vai afunilando, né? Tem um que pode ser cometido por todo mundo, tem um que precisa de uma característica especial, e temos um que é o conhecido como crime de mão própria, ou atuação pessoal, ou conduta infugível, que só pode ser praticado por aquela pessoa que tem aquela condição e ela mesma. Veja bem, nos crimes de falso testemunho, qualquer pessoa pode ser testemunha, ok? Mas só comete falso testemunho aquela testemunha no momento em que ela está testemunhando. Certo? Só ela pode cometer o crime de falso testemunho. Não tem como ter coautoria, como ter participação disso. Como é o caso do aborto. Né? O aborto próprio, lá do Código Penal, o aborto próprio quer dizer o seguinte, o autoaborto. Olha, só a mãe, só a gestante grávida é capaz de cometer o autoaborto. Agora, nas outras modalidades de aborto, ela pode receber ajuda ou ela pode ser vítima dessa situação. Então, no caso aqui, o crime de mão própria, você tem que ficar bem esperto, porque se é admitida a coautoria, ele já vai voltar a ser crime próprio. Se não admite a coautoria ou se não admite a participação de um terceiro, esse crime vai ser de mão própria. E quanto ao sujeito passivo, se nós temos o sujeito ativo, que é a pessoa que comete o crime, o sujeito passivo é aquela pessoa que sofre, né, ou pessoa ou ente que sofre as consequências dessa infração penal. Nós temos duas espécies de sujeito passivo, né, que é o sujeito passivo formal, que é constante, em que você vai ver que todo crime ele tem duas vítimas, né? Uma vítima constante e uma vítima eventual. Todas as vezes que alguém rouba um estabelecimento, você percebe que nós temos uma vítima direta, que é aquela pessoa que perdeu o seu patrimônio com o uso da violência e da grave ameaça, e uma vítima indireta, que é a sociedade, que é o Estado, que é a paz pública, que é a ordem social. Porque se você ficar sabendo que estão cometendo roubos ali naquela rua, você já começa a ficar temeroso. Então, você pode ver que quando matam alguém, claro, a pessoa que morreu é uma vítima direta, mas a família dela é uma vítima indireta, o Estado é uma vítima indireta. Então, nós temos aqui sujeitos passivos que são constantes, como é o Estado, que geralmente é interessante em manter a norma para que ele mantenha a sua soberania, né? E nós temos também aquelas pessoas que são sujeitos passivos eventuais, que é a pessoa que acaba sofrendo diretamente aquela situação. Você pode ver, por exemplo, nos crimes contra a administração pública, nós temos o Estado sofrendo de várias formas. Porque imagina o seguinte, se você é parado numa blitz e o seu pneu está com problema e você paga um suborno para quem está ali fiscalizando, você vai voltar para a rua com o pneu com problema e a sociedade vai continuar sofrendo riscos por causa disso. Aquela pessoa já recebe um salário para evitar que isso aconteça e agora recebeu um dinheiro para que isso acontecesse. Então maculou a imagem, né, e o respeito da sociedade por aquela instituição.
E um terceiro problema ainda, que aquele dinheiro que era para ser uma multa que você deveria pagar para o Estado, foi para o bolso da pessoa e o Estado não recebeu isso e ainda você ficou com o seu carro em circulação, provocando risco a outras pessoas. Então, percebam que existe sempre aquela pessoa que é o sujeito passivo direto e nós temos sujeitos passivos constantes, né, ou formais que acabam sendo bens jurídicos maiores ou supraindividuais ou até coletivos ou até, como é que se fala o outro nome? Coletivo, supraindividual, daqui a pouco eu lembro, que é para todo mundo. Questão: o que é o sujeito passivo próprio? Bom, o tipo penal às vezes exige também uma condição especial da vítima. Por exemplo, no crime de infanticídio, que é a mãe matando logo após ao parto, no caso do estado puerperal, só pode ser vítima do infanticídio o nascente ou o neonato, até porque se a mãe não estiver no estado puerperal logo após o parto e matar essa criança, qualquer criança poderia ser morta por essa mãe, porque o crime seria de homicídio, certo? Agora, às vezes, o crime ele pode ter dupla necessidade, exigir uma qualidade dupla, uma condição especial, tanto do sujeito ativo quanto do sujeito passivo. Por exemplo, chamado de crime bipróprio. O mesmo exemplo, o crime de infanticídio necessariamente precisa ser praticado pela mãe contra o neonato ou o nascituro. O neonato ou o nascente, no caso. Certo? Ela pode receber auxílios de outras pessoas? Pode receber auxílios de outras pessoas, sim. Mas necessariamente ela precisa estar presente, porque se a outra pessoa fizer sozinha esse crime, ela está cometendo homicídio. Tá legal? Quem que pode ser sujeito passivo? Qualquer pessoa física ou jurídica, ou entes sem personalidade jurídica. Por exemplo, nós temos aqui os crimes que são chamados de crime vago, que são aqueles crimes contra a família, contra a sociedade, por exemplo, tráfico de drogas. Você, quando trafica drogas, você pode não estar matando diretamente aquela pessoa que você está vendendo a droga. Mas os efeitos que isso causa na sociedade, daquela pessoa se transformar em independente, cometer outros crimes para sustentar esse vício, acaba atingindo, como sujeito passivo, algo que é maior do que aquele ato cometido propriamente dito por essa pessoa. Se essa pessoa dá a droga para matar a outra pessoa, sabendo que essa droga é capaz de matar a outra pessoa, nós estamos aí aí nós já estamos falando do crime de homicídio. Os animais, eles podem ser sujeito passivos? Não. Veja bem, existem crimes que acontecem onde os animais acabam figurando como objeto material desses delitos, e não como sujeito passivo. Por exemplo, se alguém lhe furta um gado, certo? Esse gado foi a sua propriedade furtada. Mas quem é o sujeito passivo? Acaba sendo o proprietário do animal, ou eventualmente até a coletividade, no caso dos crimes contra a fauna. Por exemplo, nós temos um proprietário de uma área de uma fazenda, e dentro dessa fazenda tem uma área de preservação ambiental. E você vai lá dolosamente, taca fogo nessa área de preservação ambiental e mata todos os animais que estão ali dentro dessa área de preservação. Olha, você está cometendo sim um crime contra o seu Antônio, que é o dono da fazenda, mas eventualmente, né, você está cometendo um crime contra a coletividade, que é um crime contra a fauna, certo? Um crime de meio ambiente. De acordo com a maioria da doutrina, opa, o homem ele não pode ser ao mesmo tempo sujeito ativo e sujeito passivo de um crime, com exceção de um crime só, que é o crime de rixa. Que no crime de rixa você não tem como identificar, porque estão todos batendo um contra o outro, não necessariamente, não existe nem concurso de pessoa no crime de rixa, necessariamente. Porque o crime de rixa nada mais é que um grupo de pessoas que se encontram e começam a se debater, começam a bater um contra o outro sem ter amigos, sem ter nada. Tanto que, se no crime de rixa alguém morre, todo mundo responde pelo homicídio. Tá legal? A questão: a pessoa jurídica pode ser vítima de crime contra a honra, calúnia, difamação ou injúria? A primeira corrente diz pra gente que a pessoa jurídica só pode ser crime de difamação, não pode ser vítima de calúnia, porque não pratica crime, e também não pode ser vítima de injúria, porque não tem honra subjetiva, não tem sentimentos, por assim dizer. O que a pessoa jurídica tem? Ela tem uma marca, ela tem uma boa fama. Então, quando você começa a dizer que determinada empresa falsifica produtos
para, para vender e ter lucros maiores, as pessoas vão parar de ir nesse lugar. Então você está difamando essa empresa. Por mais que você esteja usando uma calúnia, que está dizendo que ela está cometendo esse crime de adulterar produtos, o crime que você está imputando aqui acaba sendo somente o de difamação, de causar uma má fama. Essa tese acaba sendo aceita pelo STF e pelo STJ, que acaba sendo, então, a tese que a gente usa aqui no Brasil. A segunda corrente fala pra gente que a pessoa jurídica não é vítima de crime nenhum contra a honra, porque esse título do Código Penal protege apenas a honra da pessoa física, tanto que está lá, né, no título e no capítulo dos crimes contra a pessoa. O que seria o objeto material? Bom, o objeto material é a pessoa ou a coisa a qual recai a conduta criminosa. Veja bem, o objeto material ele vai se confundir com o sujeito passivo? Em regra, não, mas excepcionalmente em alguns crimes coincide. Por exemplo, eu falei para vocês que no crime do roubo do gado lá, o objeto material, aquilo que foi subtraído, é o gado. Mas o sujeito passivo é o seu Antônio, dono do gado. Mas no caso do homicídio, que eu tiro a vida do Pedro, o Pedro acaba tendo a vida tirada, que é o objeto material, e também acaba morrendo, coincidentemente, porque o crime é de homicídio. Certo? Existe crime sem objeto material? Sim. Temos exemplos no CP que ocorrem nos delitos de ato obsceno ou falso testemunho, que o crime não vai cair sobre uma pessoa ou coisa, certo? Você acaba cometendo atos obscenos em locais a esmo, você acaba cometendo falso testemunho em juízo. Ele acaba sendo um crime que decorre de outra situação. Então, esses crimes de falso testemunho contra a justiça ou contra a paz pública, né? Eles são possíveis sim de cometerem, de acontecerem. O que é o objeto jurídico? Até esqueci de mudar lá em cima, ficou objeto material. É o interesse tutelado pela norma. Existe crime sem objeto jurídico? Não. Até porque, né, gente, a gente trabalhou lá na subsidiariedade e fragmentariedade, que o direito penal, ele só tutela os crimes que são indispensáveis à conveniência harmônica, os bens jurídicos que são relevantes, ok? Questão: o que é crime pluriofensivo? É o que lesa ou expõe em perigo mais de um bem jurídico. Por exemplo, a extorsão mediante sequestro, ela está tirando patrimônio da pessoa e a liberdade. Exemplo número 2, latrocínio. Você está mexendo com o bem jurídico patrimônio e o bem jurídico vida. O princípio da materialização dos fatos, né, dentro do direito penal, ele é de suma importância. Porque os fatos podem ser da natureza ou do homem. O fato da natureza pelo qual o homem não participa não interessa ao direito penal. Por exemplo, se cair um raio na sua casa e morrer todo mundo queimado lá dentro, não tem como a gente dizer que foi o seu Antônio que fez chover. Não tem como a gente responsabilizar São Pedro, responsabilizar Deus. Agora, caiu um raio na sua casa e o aterramento foi mal feito, o engenheiro não fez o que deveria ser feito, o vizinho deixou um monte de material inflamável em local que não é permitido. Aí nós vamos ter uma outra situação, não é um fato da natureza direto. Agora, os fatos humanos, eles acabam sendo divididos em dois tipos de fatos, os desejados e os indesejados. Porém, né, nem todo fato humano indesejado interessa ao direito penal. Por quê? Acaba que a gente é norteado pelo princípio da intervenção mínima, ou seja, aqueles fatos indesejados, eles precisam também atingir um bem jurídico relevante. Para isso, para essa situação da gente saber quais serão os fatos que serão relevantes ao direito penal ou não, o Giuseppe Bettiol, ele dividiu em 3 substratos que são necessários para a análise, para a gente saber se nós estamos diante de uma situação criminosa que será avaliada como relevante penal. Quais são esses substratos? Nós temos o primeiro, que é o fato típico, o segundo, que é a ilicitude, e o terceiro, que é a culpabilidade. Como eu disse para vocês anteriormente, a punibilidade é uma consequência do crime
e não um requisito dele. Ou seja, a punibilidade ela vai ocorrer impreterivelmente, inegavelmente, se o crime for típico, não estiver dentro de uma situação antijurídica ou de ilicitude e também for culpável. Nós vamos ver cada substrato desse separadinho numa situação isolada para que você possa conhecer o conceito analítico de crime. E por hoje é só, pessoal. Um bom final de semana para vocês e está quase acabando esse período, graças a Deus.